Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Música de Classe, o podcast da banda Revolução Permanente, aqui na Causa Operária TV. Estamos aqui novamente para tratar de mais um tema aqui. Hoje, voltando para a música nacional, vamos falar de Jorge Benjor, né? Estamos um pouquinho mais descascados do que o normal hoje, que estamos aqui com o Henrique Arias pelo Discord, mas vamos aí, né? Vamos à luta, vamos falar desse que é um personagem icônico aí da música nacional, né? Jorge Benjor. Antes de começar, de fato, eu gostaria de pedir para você que ouve a gente aqui na Causa Operária TV, na Rádio Causa Operária, no Spotify, no Deezer, seja lá onde for que você ouve a gente, pedir para você deixar uma avaliação positiva aí e contribuir com o nosso trabalho, né? Compartilhar com seus amigos, avisar, olha só que legal esse episódio aqui do Música de Classe, né? Ajude aí o crescimento deste que é um programa maravilhoso, né? Da Causa Operária TV, é um programa que nós fazemos com muito carinho, já quase 50 edições, rumo a um ano de programa. Ele fosse falar 50 anos. Quase 50. Aí é estranho. É quase em um ano de programa. Um ano são quantos anos? 52, né? Eu acho que é quase um ano. Não, então... não sei. Deve ser. É que teve uns furinhos aí no meio do caminho. Se brincar, tá fazendo um ano hoje. É possível, porque... com dados furos, né? Capaz já tem até dado. Se alguém se lembra aí, deixa nos só eu abrir aqui no YouTube e ver, pô. A data do primeiro. Depois a gente vê. Bem, estamos aqui hoje, né, para mais um tema. Vamos falar de Jorge Benjor, né? O Jorge Ben, que é um elemento aí... A gente vai chamar de Jorge Benjor ou de Jorge Ben? Jorge Benson. Jorge Benson. Pode chamar de Jorge do Ilho Lima Menezes, que é eu acho maravilhoso. Nome maravilhoso. Nome artístico. De batismo dele. Mas bem, vamos lá, né? Esse negócio do Jorge Benson, eu falei, é engraçado, né? Porque há controvérsias aí sobre por que seria esse apelido Jorge Benjor, né? Que são dois nomes artísticos. É um nome, Jorge Ben, aí dizem que ele trocou para Jorge Benjor. Algumas pessoas falavam de numerologia, que eu acho uma sacanagem falar isso do cara. Falar que o cara mudou o nome porque eu tinha que ser por numerologia. Eu acho que o pessoal fala pra sacanear o cara. Então, a gente viu aqui que existe o boato de que ele teria trocado de Jorge Ben para Jorge Benjor por causa do... Pra não confundir com o Jorge Benson. Com o Jorge Benson. Seria uma coisa bem brasileira, diga-se de passagem. Um negócio sem aquela coisa avacalhada, né? O Jorge Benjor, ele tem umas histórias assim, né? Com gringos, né? Tem a história do Rod Stewart também, que é bem famosa, né? O Rod Stewart, que boa música dele, né? Vai ter bastante assunto aí esse podcast, hein, Juliano? Juliano Lopes. A história do Canudina, do ouro negro, sangue negro, que o cara rouba petróleo por baixo da terra, né? O cara não vende a terra, ele fala assim, você não vai vender essa terra? Não vou vender. Então tá bom, ele passa um cano embaixo até a terra do vizinho, suga o petróleo todo e depois compra a terra do cara. Então. Aí a terra não vale mais nada. Rod Stewart passou o caninho. Mas bem, né, vamos lá. O Jorge Benjor, é importante pontuar aqui, né, que ele é um cara peculiar, né, da música brasileira, porque ele é o pau pra toda a obra da música brasileira da segunda metade do século XX, que ele participou de tudo, né. Ele é nascido em 39, né, tá com 82 anos e na ativa, né, que é outra coisa impressionante do cara, a disposição dele pra fazer E ele não parece tão velho. Se eu olhar não parece, uma foto. meu. Não. Quer dizer, faz tempo que eu não vejo a cara dele, mas... Eu tô vendo a foto dele aqui, nossa, novinho, mano. Acho que até nisso ele foi esperto, ele se cuidou também. E eu acho que ele tem show marcado em 2021, hein? Você põe Jorge Benjor... Não, ele tem, mano. Tem show marcado. Ele é desses caras, né? Hoje a gente vai falar muito dele em comparação com o Tim Maia. Nossa, cara, ele tem show marcado 20 de agosto de 2021. Quem quiser ver o Jorge Benjor no Espaço das Américas, tá vendendo ingresso, inclusive. Jesus. Com 82 anos. O Jorge Benjor, assim,
a gente vai fazer bastante comparação dele com o Tim Maia aqui, porque, enfim, ele é um cara parecido com o Tim Maia nesse sentido, né? Principalmente, eu acho, pelo fato de que ele é um cara muito honesto, assim, com as criações dele, né? Eu diria que ele é menos ingênuo que o Tim Maia, né? A gente pontuou no episódio do Tim Maia que ele era um cara muito ingênuo. Ele aparentemente não é muito ingênuo. A gente deu uma olhada em umas entrevistas dele e ele é super precavido, né? Não. Ele, ao contrário do próprio Tim Maia e de outros aí, ele fala muito pouco. Ele não se abre em entrevista, nas poucas que tem, inclusive, dele, né? Ele não se abre nem sobre aspectos elementares da vida dele, familiares e tal, pessoais. Por exemplo, ele é filho de uma etíope, a mãe dele, que é um negócio super... Puta, como é que ele é filho de uma etíope? Como é que isso foi acontecer, né? Mas é bem velhão mesmo. Os anos 30, né? Mas também não explica, não tem história, você vê que é uma dificuldade. E as entrevistas que eu vi mesmo, ele não fala, inclusive ele demonstra até pouca emoção nas respostas, assim, né? Pouca animação, não sei nem se é pela idade. Mas eu peguei uma do final dos anos 90, que ele também ele respondia a entrevista tocando. O que sai essa música? Essa música aqui? Pô, legal. Isso aqui eu compus em 73, gravei em tal disco. É isso, entendeu? Acabou. Começa aqui e acaba ali. O cara não... E pelo que eu entendi também, todas as entrevistas são combinadas, assim. Tem vários temas que ele não quer tocar e não toca. O pessoal não pergunta. Tipo, lógico. Por exemplo, o cara, quando deu o golpe militar, ele tava com 25 anos de idade. Passou o golpe inteiro, né? Os militares estiveram ele e esteve junto, gravando disco ao mesmo tempo, né? Alguém haveria de perguntar, como é que foi isso daí? Não tem nem quem pergunte. Fica assim, entendeu? Aí o pessoal vai explorar a questão dos discos e explora também muito a questão esotérica e tal. Mas ele também fala que não mudei de vida, não fiz nada, não fui pra lugar nenhum. Gravei, sentei e gravei. Ele é um cara assim que você vê que a coisa dele parece muito, né? Que isso aí, inclusive, vai ser fonte aí pra esse episódio a gente vai ser muito especulativo, né? Porque sobre a vida pessoal dele é um pouco difícil de colocar determinadas coisas. Né? Tem um monte de biografia que já foi rejeitada aí. Gente que quis fazer e tudo, ele não... não deixa. Assim, a gente sabe pouca coisa do pessoal dele. A gente sabe que ele é flamenguista, né? Isso aí não tem como não saber. Deve estar bem triste na data de hoje que o Flamengo perdeu do Vasco de 3-1, né? Mas enfim. Daí foi lá fora, inclusive. Ele é um flamenguista meio doente. Ele gravou o hino do Flamengo com algumas versões. Tem disco, tem show. Ele improvisa nos shows o hino do Flamengo do nada. A contragosto dos músicos. O pessoal fica olhando assim. Tá bom, vamos lá. Preciso desse cachê aqui. Aí volta, aí as notas também, ele tem essas coisas super, não é? Tipo... Que pariu. E o pessoal tem que correr atrás. E os músicos lá. Não, ele é um cara muito fritação, assim, né? Só ver as letras dele, ele é aquele cara, né? Essas coisas. Ele tem uma série de coisas que eu acho interessante, pelo sentido de que ele você vê que o negócio dele é música mesmo, né? Porque, primeiro, as letras dele, na esmagadora maioria, não fazem sentido nenhum. Eu me convenci disso. Pelo menos pra você, né, Kaká? Talvez tenha alguém aí. Ele próprio. Eu espero que eu esteja no pleno das minhas faculdades mentais para poder fazer essa afirmação. Mas eu sei o seguinte, que eu me convenci, assim, criei convicção disso no dia que eu ouvi aquela música dele, Spyro Gyra, que eu falei assim, realmente... não, ele é mestre de inventar um monte de palavra. Nossa. Inventa, junta as palavras. Cara, mas Spyro Gyra é uma banda. Será que... Não, é um bichinho bonito que dá na água. Também, cara. Né? Me vem só botando uma música. Não, porque isso é nem o Nexus lá e cá. Não, eu acho que é um bichinho. Tem uma banda que chama Spyro Gyra também. Uma banda norte-americana. Não, mas é um bichinho. Pra ele é um bichinho bonito que dá na. Eu tenho certeza que não é nenhuma das duas situações pra ele nesse caso. Ele é muito. Vai lá.
Aí, ó, é o Spyro Gyro. É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água. Mas é isso? Não que plâncton é esse? É Spyro Gyro. Esse cara é uma composição, chega muito louco. Não é, mano. Sabe qual é o pior? Ele não é desses caras loucão, não, também. Tem Tanto muito que pouco ele tá registro, vivo, né, cara? Tá vivo, é. Não, Não, ele tá vivo inteirão, nem... não assim, gastou energia com drogas e álcool, não. Não. Parece coisa de dele, drogado. É. Parece uma brisa muito louca isso aqui, né? É, não sei. Que um plâncton é uma alga de água doce ou de água salgada. Doce de água doce. Uns bagulho muito louco. Aqui o encontro amoroso do também... zigoto masculino com o gameta feminino. Que viagem, velho. Ele tem um monte de música sobre o Flamengo, umas coisas muito específicas. Tem as coisas do Flamengo, tem de jogadores, né? Do Fio Maravilha, que foi um grande jogador do Flamengo e de outros times também. Ele gosta muito de futebol, na verdade ele queria ser jogador. Segundo pouco que se sabe, ele quis ser jogador de futebol. Jogou até no infantil do Flamengo, mas não foi pra frente. Virou um flamenguista roxo e tal. Ele também tem uma homenagem ao jogador africano Uma Baraúma, né? Pode crer. Foi uma palavra que eu tô querendo falar desde que a gente começou essa gravação. Eu acho uma palavra Uma Baraúma, que é um jogador africano. Acabei de ver aqui, interessante também. E tem a música sobre zagueiro. Ele é um amante de futebol, né? Ele gosta muito. Eu acho que essa questão do futebol... Tá passando aqui um meio de transporte aqui, calma. Bicicleta. Essa questão do futebol é interessante, porque eu acho que é uma marca dele também nessa questão dele ter ele se preocupar bastante nas músicas dele com essa questão nacionalista, né? Da coisas assim do povo, do carnaval, né? Da praia, do futebol, né? Eu acho que isso daí é bem marcante também, né? Eu acho que também um aspecto importante dele é que ele é um propagandista do Brasil no exterior, né? Ele faz muita música para consumo exterior, ele vende muito disco lá fora, o pessoal conhece as coisas dele. Aquela a primeira música mais dele, que nada. não é a primeira dele, mas a primeira que fez Peas. sucesso, a Mais Que Nada, né? Essa mesmo. Mais que nada, que em shows ao vivo tem até 15 minutos. Então. Bicho... Maravilha. Ela saiu, ela faz muito sucesso lá fora, essa música aí. Eu vi coisa. um ao vivo dele tocando assim no Japão, o pessoal... no Japão, cara. Mas eu tenho a teoria de que no Japão, qualquer show que você fizer, enche. Porque lá tem muita gente. Tem muita... Pessoal, não é que tem muita gente, o pessoal é muito empolgado. Essa é a minha teoria. Olha, se for eu e o Juliano, Chico e Juliano lá, vai encher. A banda Revolução Permanente. Isso com certeza. Começa a fazer um show, junta um monte de gente. Vamos ver o que tá acontecendo. Ele tem um disco, né, com a capa que tem o emblema do Flamengo, né? Um dos 500 discos dele, deixa eu ver. Qual que é o Jorge Ben mesmo, não é? É o Jorge Ben, é o Jorge 69. Ben. É verdade. Ó, já que vocês falaram, curiosidades, né? Ele foi gravado aí, principalmente, eu acho que só o Mais Que Nada, acho que ele foi gravado outras músicas também, mas só o Mais Que Nada foi gravado pela Ella Fitzgerald, pelo Dizzy Gillespie, pelo Trini Lopes, pelo Belly and Sebastian, pelo Coldplay, pelo Red Hot Chili Peppers, Black Eyed Peas, né? Que Red Hot Chili Peppers. Juliano não acreditou. Não começa a inventar, É que assim, o Coldplay e o Red Hot Chili Peppers tocou quando eles vieram tocar no Brasil em festivais. Coldplay, né? Então, fazer aquela onda, né? Ok. Mas é interessante, né? A música é muito conhecida mesmo. Ficou famosíssima. Eu acho que é a primeira música do lado A do disco. Acho que é a primeira música. Do primeiro disco, né? A primeira música. Samba Esquema Novo. Ele começou com esse sucesso. Então, você vê, né? E essa música, o negócio do Rod Stewart, que a gente pode comentar aqui, alguém que tiver mais inteirado da história, também mostra que é um cara que os gringos... Ele tem uma penetração, né? Vamos dizer assim, nos gringos. No bom sentido. No bom sentido. Mas quem queria penetrar ele era o Rod Stewart, né? Então, inclusive, eu vi a matéria. É verdade. Eu vi a matéria aqui. Fala, Henrique. Fala, Henrique.
Não, pode falar. Não, você tá longe? Fala aí. É que não tinha como perder a piada, né? Mas. Foi qual música mesmo? Vocês falaram. Taj Mahal. Jogaram a responsabilidade. Taj Mahal, que é. Essa música que ninguém aguenta mais, assim, tá ligado? A coisa mais cantada de todos os tempos. E nesse sentido, até tem que dar uma. Pelo que eu ouvi da história, o Rod Stewart ele admitiu, né, que ele veio pro carnaval no Brasil. Ele veio no carnaval, parece que com o Elton John e com o Fred Mercury. Admitiu naquelas, que eu achei a matéria aqui de 2019 falando que o Rod Stewart acidentalmente roubou uma canção do Jorge Ben. Então, a história, pelo que eu sei, é tipo assim, ele veio pro carnaval com esse pessoal aí ele teria ouvido pra cacete a música aqui no Brasil. Exato. Tipo, e aí, segundo ele, teria ficado na cabeça dele. E aí ele compôs e saiu. Aí ele compôs e saiu isso daí. Que a música dele, ela tem um compasso um pouquinho diferente, tá em outro tom. Não, é igual, meu amigo. Mas é igualzinho, né? A pura inocência, não, Chico? É igual. Então, aí... Taj Mahal é bem melhor. É bem melhor. Mas, alguém teria falado pra ele, mas, cara, essa daí não é aquela música que a gente ouviu no Brasil pra caramba? Ele falou, acho que mas tudo bem, vai, o cara tá no Brasil, ele nem vai notar. Mas aí não deu certo. Né? Toca até supermercado. Essa é uma das histórias que eu ouvi, né? Óbvio que esse negócio é cheio de história, mas essa é uma das histórias. No fim, o Jorge Benjor processou o Rod Stewart e ganhou, de fato. Ele doou todos os royalties da música pra Unicef. Se ele fosse politizado, doaria pro PCO, né? Os royalties da música ou ele doou o que ele ganhou com o processo? Não, aqui fala dos royalties. É porque vocês não estão vendo a nossa cara aqui de... Uma cara de satisfação com a Unicef, né? Muito bem. É isso aí. Mas eu acho que viva o SUS, viva a Unicef. Pra ele, defenda o SUS. Deve ser alguma coisa bonita, né? Sei lá. Todo mundo é um negócio bonito, a Unicef. Eu acho o seguinte, tipo, isso é até um gancho interessante pra entrar no problema sobre... sobre a politização dele em geral, tal, as temáticas, né? Ele é um cara que, sinceramente, a gente fez isso, pra quem viu o episódio do Tim Maia vai entender bem, assim, o que a gente acha dele. Ele é um cara que, você vê através da trajetória dele, e da música mesmo que ele fez, você consegue perceber toda essa precaução dele hoje em dia, meio que dá a impressão de que ele é um cara que é comprometido com a música, né? Você vê que, assim, ele não tem grandes temáticas políticas nas músicas dele. Acho que o mais perto que ele chegou disso daí foi com o negócio dos negros, né? Que ele foi mais longe e tal. E até faz um sentido, porque, o cara é brasileiro, é negro, viveu num período aí, tipo, a atividade maior dele foi num período aí de grande turbulência política, então é difícil que o cara não absorvesse um pouco isso, e ele é filho de uma africana, né? Então, tipo, a tendência é normal que o cara tendesse pra isso, e mesmo aí não é assim uma coisa proeminente e tal, é uma coisa que tá lá. Mas é difícil você falar assim, não, ele era super ativista, não sei o que, não. Ele falava sobre e tal, foi, digamos que é o mais perto que ele chegou de fazer uma coisa de fato, né? Mas o trabalho dele, assim, é um trabalho que é muito musical, né? Um cara muito comprometido com a música. Tanto que ele passou aí pelos principais movimentos musicais da década de 50, 60 e 70. Depois teve um revival nos anos 80, né? Com uma fase mais pop dele e tal. E ele mordeu tudo aí, né? Ele tem trabalho com Jovem Guarda, ele tem trabalho com Bossa Nova, ele tem trabalho com gente que nem o Tim Maia, ele tem trabalho com... ele tem uma fase mais pop, ele tem um negócio mais tropicalia, ele tem um negócio mais fritação. Mesmo, né? Ele é assim, e eu acho até que o nome do movimento pelo qual ele ficou conhecido, né, samba rock, é um nome muito apropriado, né, porque de fato a música dele é bem isso, né, samba rock. Só um parênteses aqui, um destaque sobre essa questão antes do próprio samba rock, essa questão da influência negra, né? Eu, pelo menos do que eu vi,
Ele tem esses 2 discos, né? Esse África... perdão, o Negro é Lindo. De que ano que é esse disco? Deixa eu apaguei aqui. Negro é Lindo é de... Alguém me ajuda a abrir a discografia. 71, que inclusive faz 50 anos. Já fez 50 anos, porque ele foi lançado em janeiro de 51. Que é uma influência direta, né, do movimento negro norte-americano, do Black is Beautiful, etc e tal, do Black Power, não sei o quê. Muito embora as letras do próprio disco, elas não são abertamente políticas, é uma valorização do negro é bonito, negro é legal, negro é bacana. Negro é top. Tem uma homenagem ao Cassius Clay também. Pode crer. Que é justamente ele traduziu o que era o Black's Beautiful, que era o negócio norte-americano da época, pro Negro é Lindo, né? Para esse disco que tem esse outro disco aqui, chamado... exatamente, o África Brasil, que é de 70 e... Lá vai fumaça, 76. Que já vai aí 5 anos depois do que ele lançou esse... Que já mais na fase... É seguido da Tábua de Esmeralda, né? Logo depois. A Tábua de Esmeralda, que é o que eu mais gosto, é de 74. 4. 74. E, bom, isso, né? Da questão do negro. Muito, assim, sempre passando por alto. O Tábua de Esmeralda tem uma música muito legal que é Zumbi. Eu recomendo que todos ouçam, que tem uma letra muito legal, mais diretamente contra o racismo. Contra o racismo não, contra a escravidão, né? De maneira lírica de se falar. Os negros colhendo algodão branco. Quero ver a hora quando o zumbi chegar, o que vai acontecer. E é mais interessante nesse sentido. Então, é uma ótica meio americana, né? Colhendo algodão. Porque aqui não era algodão, né? No Brasil. Ninguém colhia algodão nenhum. No começo você fica até perdido um pouco. Eu falei, pelo menos não que eu saiba, né? Você vai cortar cana. Sim. Mas ele fala, não, mas tem que fazer justiça, né? tem que fazer justiça. Ele fala, tudo bem, tem esse negócio norte-americano, que de fato é, mas ele fala que é de um lado colhendo algodão branco, do outro colhendo café. Sim, aí sim. Então... Mas não, e no... é samba rock, né? Mistura tudo. Um misturãozão. Fala, Henrique Arias. Não, uma outra, no disco também África Brasil, por exemplo, que inclusive é o que tem o Babaraúma. Tem aquela música famosa, Chica da Silva, né? Também sobre escrava. E tem, né? Esses pontos... acho que o ponto alto, se a gente pode falar alguma coisa próxima de politização dele, acho que seria essas questões do negro mesmo, né? Mas é bem... porque bem aí... disperso E é bem uma influência do movimento negro norte-americano, que estava no auge naquela época, né? Os Panteras Negras são fundados em 66, por exemplo. E antes disso era o Black Power, né? Poder negro e tudo. Então, aí tem toda a influência, né? Na cultura teve aqui, tem até no futebol, o Reinaldo do Atlético Mineiro deixou seu Black Power aí por causa dessa época. O próprio Paulo César Caju, enfim, influenciou bastante gente aqui, né? Eu tava vendo aqui, né? Só que o Jorge Ben, ele vai se beneficiar aí, né? Isso é uma coisa importante pontuar, né? A gente, assim, o pessoal que assiste, que acompanha a gente, já tá careca de saber que a gente não é unilateral quando a gente procura falar dos artistas, né? E a gente colocou aqui, ele não era um cara diretamente, assim, super politizado e tal. Ele é um cara que seguiu ele era um cara que seguia muitas tendências da época, né? Até porque, como a gente colocou aqui, aparentemente a coisa dele, né? Eu falo aparentemente porque, como eu falei, tem pouca biografia, não tem como saber exatamente o que tá na cabeça dele. Mas pra nós aqui, você vê que o negócio dele é música. Ele faz show até hoje, tem 1 trilhão de disco. Do jeito que ele tá agora, ele faz show porque quer. Podia simplesmente parar, tá com mais de 80 anos. Mas você vê que o cara, ele gosta do negócio, ele transitou aí por todos os movimentos musicais possíveis e imagináveis que ele conseguiu, né? E ele, né? Ele é um cara que... ele é um cara realmente talentoso, né? Eu particularmente gosto da música dele, acho música interessante e tal. Apesar de eu ter uma consideração de que eu acho que uma parte das coisas fica muito parecida, né? Se você for pegar, assim, as coisas que são do mesmo período, né? Porque você pode dividir a música dele
principalmente 3 coisas, né? Que são aquela primeira fase mais bossa nova dele, o meio do caminho, que é aquela coisa Tábua de Esmeralda, Negrelindo e tal. Começa assim, não Tábua de Esmeralda. Ferrari, humano S. Aí ele fala... Aí começa a viajar para sideral, como é que os interesses pelas coisas. Eu gosto assim, da viagem, de ouvir. Eu trabalho ouvindo, tá não sei o que, mas se for prestar atenção no que tá falando, você fica, porra, será que é, hein? Começa um derretimento cerebral ali. E lá pra frente ele vai ter esse revival mais pop, né? Que é aquela coisa W Brasil, né? Que o pessoal também tá careca de ouvir. Ele é um cara assim que também ele é muito querido, né? O pessoal gosta dele. O pessoal gosta dele. Tipo, eu acho que a comparação com o Tim Maia também entra nisso daí, porque o Tim Maia é um cara muito querido da música brasileira, né? Você vê que todo mundo gosta, né? E era um cara bem popular também, um cara que tinha uma identificação. O São Paulo... Tem essas loucuras, eu gosto dessa loucura, um pouco. A capa do disco do A Tábua de Esmeralda é uma doideira total. É a tábua. Aqui à direita tá escrito assim: a tábua de esmeralda, a esquerda vem assim, é verdade, sem mentira, certo, muito verdadeiro. Porra. Da hora, né? Vai brincando. Esse negócio da tábua de esmeralda, inclusive, é uma coisa interessante, né? Porque isso daí era um pouco contemporâneo do negócio do Racional do Tim Maia, né? Tem muita gente que liga as duas coisas e provavelmente tem uma conexão. Mas eu acho que também, assim, o caso do Tim Maia, a gente falou aqui, que o Tim Maia, ele tava, assim, realmente ele estava, né, compelido com o negócio. Ele se converteu ao negócio do Racional, ele fez 3 discos em cima do negócio, e ele participava mesmo, e quando ele se desiludiu, ele ficou realmente desiludido, né? Esse negócio do Jorge Ben já tem uma cara mais assim, imagino que ele estivesse interessado mesmo pela coisa, assim, não acho que é uma coisa totalmente artificial, mas você vê que não é a mesma coisa, assim, porque primeiro isso é uma coisa muito menos consistente, né, porque, pra quem não sabe, esse negócio de tábua de esmeralda, né, é uma coisa que tem a ver com a alquimia, né, a tábua de esmeralda, ela foi o primeiro... Foi um livro escrito por Hermes Trismegisto. Tem uma música com esse nome, inclusive. A música boa. Hermes Trismegisto escreveu. Ele retoma esse cara também em outro... Acho que no disco seguinte. Então, esse livro ele deu origem à alquimia. Daí que vem, ó, os alquimistas estão chegando. Ou seja, faz sentido o negócio. Mas pensando bem, é bem a pegada do Racional mesmo. Tem que ver se a gente não tá falando bobagem, né? Aí o Racional saiu depois. Que ano que é o Racional? Tem que ver isso. Ah, vamos ver. Mas é assim, eu sei que tem uma conexão, até porque ele era um cara que conhecia, né, o Tim Maia, né? Ele tem a música W Brasil que ele fala, olha o síndico, Tim Maia, o Tábua de Esmeralda. O Tábua de Esmeralda é de quando, Juliano? 74. Então, o Racional foi gravado em 74, lançado em 75. Bom, então o coisa foi... Então, tudo que a gente falou pode cancelar. Como assim? Apaga. Ué, porque como é que ele se influenciou por um disco que saiu depois? Não, gravado na mesma época. A gravação é de 74 Bom, ele podia... E o negócio do Racional do Tim Maia já era antigo. Ele não fez o disco assim que ele se converteu. Ele se converteu, tudo, se interessou, fez o negócio. Não, tudo bem, mas a ideia de botar num disco, bom, vai saber, né? Se conhecia. Tem aventuras da época, né? A gente, inclusive, falou no programa do Tim Maia que o negócio do Tim Maia era uma coisa da época mesmo, assim. Existe uma tendência na época a essas fritações. Não, isso sim, Mas eu acho falando assim, é difícil dizer que foi uma influência direta nesse caso. Eu acho que não foi tanto uma influência musical, talvez pudesse ser até uma influência de contato pessoal, sabe? Tipo, encontrei esse negócio aqui. Toda época não teve mais gente que ficou loucão nesse negócio? Com certeza. Agora, pensando aqui... De artista da época, não tem? Eu acho que faz todo sentido, sabe? Esse aí é um episódio bem especulativo, né? Porque, como eu falei, não tem muita coisa. E tem muita coisa que não vai ter explicação, que nem... um aspecto que eu achei interessante é que o Jorge Ben, ele era um cara que, diferentemente dos tropicalistas que a gente colocou, ele era um cara mais... Ele tinha uma coisa assim de...
um respeito maior, eu acho, pela música brasileira, né? Tanto que, por exemplo, ele só foi trocar o violão pela guitarra bem posteriormente, né? Ele ficou um tempo tocando violão, de fato, e ele trocou o violão pela guitarra por uns problemas técnicos, né? Que é um negócio da altura, não tem um rolê assim, né? Que ele... Parece que ele trocou o violão pela guitarra por problemas técnicos de tipo, o violão é baixo, é foda de equalizar e tal. Então começou a trocar, mas por exemplo, ele tocava muito violão de 12, né? Ele tocava violão de nylon bastante também. Ele tem discos posteriores, acústico e tal, que ele metia o violão também, né? E isso é um mérito interessante pra gente entrar, que o negócio dele do samba rock foi uma iniciativa bem mais original do que esse negócio da Tropicália, e eu acho que houve aí um respeito maior, né, pela música brasileira, porque houve um esforço aí para trazer os elementos da música estrangeira, né, não só do rock, mas também da música negra, né, os instrumentos elétricos e assim por diante, né. E incluir isso, fazer uma mistura assim, razoável das coisas, tudo. Não só ficar naquela enrolação esquerdista, né, que o pessoal do movimento tropicalista procurou fazer. Tanto que as músicas desse período aí são as músicas menos significativas, assim, do ponto de vista de conteúdo, né? Elas são músicas que têm uma importância musical muito grande, né? Muita gente gosta e tudo. E aí, gente? Fala, Henrique. Eu ia falar o seguinte, eu ia falar mais sobre essa questão da transição dele de um movimento para o outro, que é bem interessante e tem a ver com essa questão da música brasileira, da música estrangeira, né? O primeiro disco dele é um disco que é mais para bossa nova, mas no entanto, ele começou a tocar junto com os caras da Jovem Guarda, né? Ele tinha fazendo um pouco o papel aqui do Nishimia, né? Ele começou a tocar num grupo que chama Turma do Divino, que tinha o Tim Maia, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos. Então ele começou na Turma da Jovem Guarda. E logo no início, que tinha essa divisão, né? Jovem Guarda versus música brasileira, que era representada aí pelo programa da Elis Regina, Fino da Bossa, e pelo programa da Jovem Guarda, ele foi um dos primeiros caras que frequentava os dois, né, os dois grupos. Ele participava tanto do programa da Jovem Guarda, né, quanto do programa da Elis Regina, de música brasileira. E eu acho que, nesse sentido aí, eu acho que essa coisa dele adotar... misturar, né, os ritmos, o rock, depois o funk, o soul com a música brasileira, isso que o Kaká falou, nesse sentido também ele é um cara mais... ele vem antes da Tropicália, né, na verdade. Tanto que depois, eu acho que aí depois, acho que por isso também que a própria Tropicália adota um pouco ele, né, alguns caras da Tropicália gravam música dele, então ele... os Mutantes gravou. Ele, nesse sentido... o Mutantes gravou a música dele, depois ele tem um disco com o Gil, coisas desse tipo, né? E eu acho que mostra bem, né? Ele é um cara, assim, que soube aproveitar aí todos os movimentos, né? Mas eu acho que ele é um cara, como o Kaká falou, um cara honesto, né, no que ele tá fazendo. Ele tinha ali uma certa... Lógico, não dá pra gente saber exatamente o que passava pela cabeça do cara, né? Mas, finalmente, ele queria fazer música e tava ali, né? Ao mesmo tempo que aproveitava as oportunidades, ele também estava preocupado em fazer música, em experimentar as coisas. Eu acho que tem bastante isso daí na música dele mesmo. Só uma coisinha que eu queria me corrigir aqui. Eu fiquei falando que o revival dele foi nos anos 80, né? O revival do samba rock não foi nos anos 80, ele foi nos anos 2000. Acho que o principal nome desse revival, pelo menos pra mim, né? Não sei se o pessoal vai me questionar aqui, mas é o único que eu particularmente ouço um pouco, é o Seu Jorge, que é um cara... Foi toda uma onda nessa época. Até o Los Hermanos surfou um pouquinho nisso aí.
Esse Seu Jorge, inclusive, é um parêntese, né? A gente nunca vai fazer um episódio só sobre ele, porque eu acho que... Olha... Por enquanto não, né? Nunca diga nunca. Por enquanto não, né? Porque eu acho que não compete. Mas assim, eu particularmente acho esse Seu Jorge... eu ouço um tanto das músicas dele, né? Eu acho o seguinte, ele... Diferente do Jorge Ben, que fala muitas coisas sem sentido, ele fala muitas coisas com sentido ruim. Umas músicas bestas, assim, mas as músicas são boas. Ele canta bem, né? Ele canta bem, tudo. Ele tem uns arranjos legais, ele é um cara habilidoso, assim, né? Ele tem aquela música Tive Razão, que é uma música, é uma música bem feita, tudo. Ele, inclusive, tem um show ao vivo dele que ele toca bateria lá, ele sabe tocar, tal. Ele vai lá, ele canta muito. O que chama atenção, ele canta muito bem, as músicas são bem arranjadas, tudo bem feitas. Foda é que ele fala muita bronha nas músicas, mas fora isso, né? É o único dessa turma aqui que eu tava vendo que eu ouço, né? Fora ele que eu conheço é esse Wilson Simoninha, que é filho do Wilson Simonal. Mas eu não conheço a música dele, só conheço de nome. A música do Simoninha é um negócio totalmente irrelevante. Não tem comparação com o pai dele, é um negócio meio... Mas tudo bem, é a vida, né? Papos à parte, eu gosto muito do Wilson Simonal, mas então, eu acho também. que esse revival do Jorge Ben, né, já voltando um pouco pro Jorge Ben, ele foi mais pros anos 90, né, que, assim, pra gente que viveu aquela época, aquela música W Brasil, ela tocava, assim, em todos os lugares que você imaginar. Você abria a janela de casa, tava tocando o W Brasil. Na rua, né? Sabe aquele de comédia, que você abre a torneira do banheiro e em vez de cair água, cai a música W Brasil? Essa música tocou muito. Tanto impressionante e a música é muito legal, eu gosto. Ela é de 92. Mas eu gosto bastante. Eu peguei um bode fudido dela por causa disso, tanto que tocou o negócio. Eu peguei um bode, cara, confesso. Essa da Brasil é de 92. Ela tem bem a cara de uma música dos anos 90. Assim. Sim, até a sonoridade dos anos 90. Se eu ouvisse outros... Eu gosto pra cacete dessa música. Os discos dos anos 90 do Paralama, de outras bandas que tinha nessa época, Titãs, tem uma sonoridade bem característica, assim, que é engraçado que você observa bem hoje, né? Na época você não percebia tanto isso daí. Mas o Jorge Ben, né? Essa fase aí é a fase mais apagada dele, né? Tem esse revival dessa música em particular, não sei se tem mais outras, né? Mas ele vai... o estilo vai ter esse revival forte nos anos 2000 com essa turminha que a gente falou que ninguém conhece direito. Esse Seu Jorge aí, eu conheci ele só, né? Não, o pessoal conhece, uma historinha engraçada. Não, Seu Jorge... Eu conheci ele, né? Através de um meme que fizeram dele, né? Com aquela música dele, Burguesinha, que ele fala assim, né? Vai no cabeleireiro... Aí o pessoal fez uma montagem que a música inteira, ele falando só, vai no cabeleireiro. Então, tipo, vai no cabeleireiro... No cabeleireiro, aí volta e continua assim. E a música inteira é só ele falando, vai no cabeleireiro e tal. Não, tudo bem, mas ele é um cara famoso. Não, ele é famoso, tô ligado. Mas eu conheci através disso daí, né? E aí eu fui ouvir por outros motivos, voltei no negócio e falei, puta, é o cara do meme do cabeleireiro. Ele fez Cidade de Deus, é o cobrador de ônibus. É o cobrador. Mas esse revival do samba rock aí que eu ouvi mesmo, assim, é só o próprio Seu Jorge, que eu acho, assim, músico razoável, né? Fora as temáticas desagradáveis das músicas. Aí também é da época, né, cara? No ano 2000 foi foda. Nossa, ele tem uma música que é foda, velho. Tipo, a temática é esquisitíssima, uma música chamada Mina Feia, que é muito estranho. Tem que ele vai pegar a amiga da mulher. Ela é amiga da minha mulher, isso é muito estranho também. É umas coisas esquisitas mesmo. Muito esquisito. Ai. Não, é um bagulho de gente doida. Voltando ao Jorge Ben já. Eu vou voltar só pra fazer eu achei aqui Juliano Lopes. Texto curto, sendo que ele e o Chico Buarque, cada um gravou uma música zoando o outro, né? O Chico gravou uma zoando o Jorge Ben porque era flamenguista, o Jorge Ben gravou uma outra zoando o Chico porque o Chico era tricolor.
E os dois gostam de futebol também, né? Isso foi no começo dos anos 80. A do Jorge Ben é o Roberto Corta Essa, o nome da música. E a do Chico, eu não achei o nome, mas parece que é com Ciro Monteiro. É uma polêmica da época com relação ao Roberto Dinamite, etc e tal. E eles... Achei que na internet que tem essas coisas, né? Mas a interpretação do redator, porque tem outras interpretações sobre o ocorrido. Fala que foi um gravando pro outro. Fluminense, né? Como o Fluminense chegou à fama, né? Qual que é o significado dessa Roberto É uma tirada. É uma tirada. Depois você vê, Roberto Corta Essa. Eu conheço a música, mas pra mim que era um negócio sem sentido também. Não, era. Ele trocou uma princesinha por um dragão. Que era a saída do. Tá aqui dizendo. Que era a ida do Rivelino para o Fluminense. Saindo do Corinthians pro Fluminense. Aí ele fala, corta essa, que é Roberto Rivelino. Não vai pro Fluminense, não sei o quê. Mas ele fez assim, a história é essa música, mas era pro Chico Buarque, entendeu? A deixa. Ele tinha gravado uma falando do Flamengo, que é essa de baixo. Eu conheço essa música e eu não sabia que era sobre isso. Né? Da hora. Eu lembrava dessa frase, pois lugar de dragão é na caverna, que eu tirei um sarro. Então. Eu lembro com quem que é mulher, que eu falei assim, nossa, os dentistários vão cancelar o Jorge Ben. O dragão, no caso, é o Fluminense. Já achou que ele tava falando de mulher feia. Mas é uma analogia, né? Que ele fala, né? A princesinha por um dragão, né? A princesinha é o Flamengo. Rivelino saindo do Corinthians e indo pro Fluminense. Os dois são famosos por gostarem de futebol, né? Tanto o Chico quanto ele. O Jorge Ben tem um monte de música de futebol. Tem umas. Só do Zico ele tem umas 3, eu acho. Do Zico, que é ídolo do Flamengo, lógico, ídolo dele também. Tem um bocado. E eu tenho de tudo. Tem música de juiz, tem música do zagueiro, da torcida, do artilheiro, tem de tudo. É um cara. O cara é doente pro futebol, né? É tipo uma versão agradável da doença do Roger, né? Pelo São Paulo. E é muito tempo, né? Se vocês pensarem assim, o cara acompanha o Flamengo. Imagina, se eu já tô assim, grisalho acompanhando o Flamengo, imagina um cara com 80 anos acompanhando o Flamengo. Nossa! E gosta. Por isso que eu não bebia. Senão não chega até aí, não. Bom, por fim, não sei como é que tá aí. Faltam uns... Tem tempo. Pode falar. Olha, o homem... Tem uns 10 minutinhos ainda. Não, eu queria só falar aqui uma coisa que eu acho interessante, que é a produção dele, né? Os camaradas que estão ouvindo aí, nós aqui não tivemos a capacidade de HD de ouvir todos os discos dele. É disco pra caramba. Quanto que eu falei que era? Vou ter que contar. Você falou que era 27... Era uns 20 e tantos do disco, quase 30. Quase 30 de estúdio. Arredondando. E mais 8 aí de ao vivo, né? Tem ao vivo... Mais uns muitos aqui. Cara, nos anos 70, pra vocês terem uma ideia, nos anos 70 ele grava disco todo ano. Não passa nenhum ano sem gravar disco. E na verdade, de 69 até 81, não tem nenhum ano que ele não grava um disco. Sendo que tem ano aí que tem 2. 75, por exemplo. O bicho produziu pra caramba, né? Você vê que o cara, ele gosta de música por essas coisas, né? Porque o cara tem que ser muito inspirado pra fazer um disco por ano por 20 anos. Mas isso aí não é só isso. Na época tinha coisa de gravadora também. Tem a gravadora. O Chico Buarque tinha um contrato assim com a gravadora, que ele tinha que gravar um disco por ano. Se for olhar também, nos anos 70, o Chico Buarque acho que gravou um disco por ano, às vezes até mais. E aí ele fez uma música, chama A Voz do Dono e o Dono da Voz, que critica isso daí, critica o esquema da gravadora, né? Que a gravadora devia ser um negócio sinistro aí. Faz mais um disco logo. Tem a ver com isso daí. Então, tipo... E também, né, depois, hoje em dia, quem que vai ficar gravando disco todo ano, né? Hoje em dia é totalmente fora de você fica esperando. Se você acompanha algum artista esse ano, e olha que assim... Espera 6, 7 anos pra sair um disco. Não, eu lembro que né, eu falei no episódio sobre o No Metal que eu ouvia muito Slipknot. Do disco deles,
The Devil in I até o próximo disco deles, esse novo, Unsainted, né? Novo. O disco saiu uns 3 anos atrás. Demorou Mas é novo, 3 anos o atrás. disco pra Estamos falando sair. de Jorge Ben. Eu lembro, caralho, eu falei, nossa senhora, ter tanto tempo assim. Assim, as poucas bandas que eu acompanhei, né? Porque hoje em dia não tem muito sentido você acompanhar uma banda assim desse jeito, né? Eu acompanhei os Slipknot, sei lá, o Arctic Monkeys também, que eu comecei a acompanhar quando eles lançaram aquele disco deles, o AM, né? E aí depois eu só vi eles lançarem outro disco. Esse AM esse disco é de quando? Deixa eu até ver aqui. AM, Arctic Monkeys, né? Arctic Monkeys. Esse disco é de... Aqui, ó. De setembro de 2013. Até eles lançarem o próximo disco, que é o Tranquility Base Hotel e Cassino. O Tranquility Base Hotel e Cassino é de 2018, velho. 2013 até 2018, há quantos anos? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5 anos de diferença pra soltar um disco. Eu tava... Destacar exatamente isso daí, né? O último disco dele é de 95, o Homo Sapiens, quer dizer, 25 anos. Depois ele tem mais 2 discos. Um em 2004, que é o Reactivus Amor Est, e um de 2007. Mas já sem importância. Você vê que o intervalo aí é de 13 anos. É muito... 9 anos depois 13. 12. E então ele... Quer dizer, já vão mais de 20 anos aí que ele... Vamos dizer, tá meio que parado, né? Só vivendo do que já gravando, tocando, etc. Mas também é coisa, né? Não, como o Chico falou, o cara tá tocando até hoje porque quer mesmo. Porque senão deve ter parado, que nem o Slayer fez. Não, cara. Comparação perfeita, né? Tudo a ver. Mas tudo bem. Não, mas o cara, 80 anos e tocando ainda, velho. E tá inteiraço com 80 anos, você vê as fotos dele. Não tem um cabelo branco na cabeça. Não, uma outra coisa que eu queria destacar era isso, porque o camarada que tá... acusação gravíssima, Chico. O camarada que esteja aí ouvindo no programa, com certeza capaz de ter ouvido alguma coisa que a gente não tem ouvido. Pegou alguma coisa que a gente não pegou, porque finalmente... 100% de certeza que ele ouviu. 27 discos a 10 músicas por disco, dá 270 canções. E deve ter coisa mais interessante que eu, pelo menos, particularmente não vi. Além desses que eu citei aqui, mas enfim. Por exemplo, ele gravou com The Fevers, cara, um disco, que é um negócio interessante. Meu pai adora The Fevers, mas eu conheci primeiro The Fevers do que o Jorge Ben. Então. Ele tinha um negócio, né? Isso pra colocar também. Ele tinha um negócio meio... Isso aí também eu acho que é uma modinha da época que ele embarcou, né? Que ele tem umas músicas em inglês, né? Tipo, ele tem algumas músicas aí em inglês. Não, mas é normal. Que é meio moda, porque ele participou... Ele teve próximo tanto do pessoal tropicalista quanto do pessoal da Bossa Nova, que ambos tinham esse negócio, né? É normal, o cara faz... Mas pra você vender qualquer coisa lá fora, tem que estar em inglês. Pra você vender bem. Ele tinha... O pessoal fazia muito isso. Com aspirações aí a vender música no exterior. Na época que o Brasil exportava muita música. É ruim, né, que a música seja em inglês, mas no certo sentido também é uma outra... mostra isso daí também. Geralmente banda que faz isso, artista que faz isso, o cara faz umas músicas em inglês. O Milton Nascimento, que tocava muito lá fora, muito mesmo, tem algumas músicas em inglês também, tem discos inteiros em inglês, inclusive com artistas estrangeiros e tal. Era bem comum, ainda hoje em dia nem tanto, mas o pessoal faz por isso. Só esse negócio do The Fevers, o disco o nome do disco é o que da hora. Eu não ouvi esse disco. O nome do disco é Obidu. Silêncio no Brooklyn. É de 67. E o Jorge Ben grava com a banda The Fevers, que era um sucesso do rock bossa nova, não sei o que. Aí o disco, aí como é que aparece? Qual que é o gênero do disco? Sambalanço. Sambalanço. Super gênero. Sambalanço. Sambalanço trio. Tinha um trio que chamava. Balanço é meio que a bossa nova, né? Tipo, Balanço é rock. Na época falava também um pouco disso daí, né? E rock é balanço em inglês, né? Hã? Sim. Let's rock this body, né? Rock é balançar. Tá. Não é só pedra, né? Mas só é balançar. Pedra, não é pedra e rolar. Isso que é rock and roll. Let's balançar rock! e rolar.
Ok. É isso. Encerra, isso. Vamos encerrando por aqui, mas o programa nossa, perfeito, cara. Acabou. Encerra com essa Deixamos aqui o convite público para entrevistar Jorge Benjol. Quando ele quiser, a hora que ele quiser. Se ele quiser abrir a caixinha de Pandora para nós, né? Que o cara tá, sei lá, tiver com medo do coronavírus, alguma coisa assim. Ele vai ter, eu acho que ele instala o Discord lá. Vai ter um negócio sinistrão, assim. Vai ter uma biografia macabra, sei lá. Alguma coisa tem, porque é muito discreta a vida do cara. Não, e eu acho que seria muito da hora, porque imagina, se o cara abrisse a caixa depois de tantos anos, ia provocar um revival monstruoso dele, eu acho. Deve ter muita história. Não, deve ter muita coisa, porque sabe-se pouco mesmo. Você vê que a gente ficou muito na especulação, tem pouca coisa sobre e tal. Ele guarda muito, ele não é muito aberto. Seria muito legal, né, se um dia ele liberasse um pouco mais, até porque ele deve ter muita história, cara. Com o volume de loucura das músicas, tem que ter loucura na vida também. Fala, Henrique. Henrique quer falar. Não, pra terminar, só um pouco essa questão política também, né? Que a gente falou meio disperso durante o episódio, né? E ele de fato não tem grandes conteúdos políticos na música dele, pra dizer o mínimo, né? Pra não dizer que ele não tem praticamente nenhum. Mas de fato ele andou aí com todo o pessoal. Por exemplo, a gente tava vendo uma coisa curiosa que é o disco dele. Os discos dele aí de 69, acho que de 71 também. Tem caras aí que fizeram também o disco Construção do Chico Buarque, o Rogério Duprá, e o Mocotó. Eu vi que ele tocou também com o Wilson das Neves. O Wilson das Neves, na verdade, gravou em alguns discos dele. Né? Ele sempre teve aí com o pessoal da MPB, né? Embora ele não fosse politizado. E também por isso que eu acho que nunca apareceu nada de que ele fosse um cara reaça e tal, né? Se ele tivesse... Tava aparecendo, né? Ele fosse um cara escroto, assim, ele não ia ter todo esse contato com esse pessoal, era capaz até que ele dedurasse essa galera aí. Né? Difícil, né, o cara manter um contato assim e não ter nada a ver, né? Com certeza, assim, alguma coisa ali tem, né? Mas aí ele não quis, né? Até aí direito dele, né? Mas aí estamos nós aqui pra tentar subtrair alguma coisinha, né? Ver, descascar, especular sobre. Mas bem, né? Eu espero que o pessoal que acompanha toda semana esse podcast aqui tenha gostado, né? Informem aí nos comentários se esse programa já tem mais de um ano, que eu não me lembro. Deixe seu like aqui no nosso vídeo desse podcast, né? Não tente interagir com a gente no chat ao vivo. Deixe o seu comentário no vídeo que sairá no acervo da Causa Operária TV. Lá a sua voz será ouvida e nós estaremos aqui lendo e sabendo tudo que você quer que a gente saiba. Então, se conecte com a gente por lá. No mais é isso, muito obrigado e até a próxima semana no podcast Música de Classe. Até mais.